Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aí na nossa, acho que eu não mudei a aula aqui, é a 11ª aula. Nossa agendinha de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Pessoal, estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Sim. E a tela também está aí para vocês, né? Sim. Tá sim. Então, essa é a nossa agendinha para o dia de hoje, né? A Agenda Cristã, capítulo 9, que a Fernanda vai fazer para a gente. Depois a prece inicial, a Ivana. O evangelho de hoje é o capítulo 8, itens 8 a 10, que é a Nayara. Depois nós vamos discutir o tema de hoje, que é a lei da sociedade. E ao final, a Ana Lúcia faz as vibrações e a Helenice a nossa prece final. Então, por favor, Fernanda, fique à vontade. Então, vamos lá. Capítulo 9, nas conversações. Não se irrite com o interlocutor se não lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. Se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago, e se não o for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino, sobre as quais precisamos fazer silêncio. Não pergunte a esmo, quem muito interroga, muito fere. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento, onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Seja leal, mas fuja à franqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas, ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. E aí, que lições nós podemos tirar, né? Que muitas vezes... exatamente. Muitas vezes a gente responde por impulso, né? Alguma desavença, algo que a gente não concorda, e muitas vezes a gente fere as pessoas com palavras e às vezes, que eu acho que na maioria, talvez, a gente faça mais mal pra gente mesmo, né? A gente acha que a gente está atingindo o outro, mas a gente acaba fazendo mal muito mais pra gente do que pro outro. Eu, lendo esse capítulo, lembrei da Rô, semana passada falou que leu e era para ela, e foi muito para mim, em algumas situações, assim, quem é do meu grupo sabe que eu tenho os meus pais, que eu cuido, e já tive alguns problemas com meus irmãos, e eu me vi em vários momentos, assim, que eu dei várias respostas atravessadas, eu briguei, e para eles não foi nada, assim, fez mal só para mim, eu ficava me remoendo com aquilo, e não adiantava nada, nenhuma coisa nem outra, só piorava a situação. E aí, até o curso tem me ajudado muito com isso, refletir e pensar que a ação do outro só vai refletir para ele, para qualquer outra pessoa, enfim. E isso tem me ajudado bastante. E eu acho que é isso, né? Às vezes também, como todo mundo do grupo já sabe, do meu pai e da minha mãe, eu perco a paciência, acabo brigando com a minha mãe, depois eu me sinto culpada, porque ela não entende a situação que ela está, não gostaria de estar nessa situação e faz mal só para mim. Então, realmente, o tempo eu acho que é muito importante da gente parar, refletir, não responder na hora e ver o que a gente pode tirar de lição daquele momento, né? Acho que é isso.
as minhas observações. Legal. Mais alguém gostaria de complementar? Eu queria... Primeiro, uma pergunta. A gente já leu esse roteiro antes ou tem alguma coisa muito parecida com ele no Sinal Verde do ano passado? Porque eu tenho a sensação de que nós já falamos sobre ele. Mas, enfim, eu acho que ele se aplica muito bem também nas nossas interações, naquelas pequenas interações ao longo do dia que a gente faz quando a gente precisa de serviços, quando a gente interage com pessoas, seja no comércio, seja num órgão onde a gente vai buscar uma informação, porque a gente perde muita paciência nessas situações, sem dúvida alguma, e acho que é onde a gente mais é desafiado. Claro, todo mundo tem essas situações dentro de casa, né? Onde mais próximo é quem mais sofre com as nossas franquezas diretas e imediatas, né? Mas também a gente tem que ter um cuidado muito grande com as questões assim muito práticas do dia a dia quando a gente está na rua buscando oportunidades e serviços. Quem nunca, né? Eu já muito perdi a paciência em repartição pública, sabe, em comércio, em telefonema que você recebe ou para buscar uma prestação de serviço. Então, esse é um momento que a gente também tem que estar prestando muita atenção. Eu acho que tem 2 pontos interessantes, né? O texto é interessante como um todo, mas acho que tem 2 pontos de reflexão, que é um assim, que a maioria das vezes, quando a gente se depara numa situação dessa, a gente não para pensar o que aquela pessoa pode estar vivendo, né? O porquê que ela está agindo daquela maneira que está me desagradando, né? O quanto ela não passou para chegar naquele momento, nessa circunstância. E a outra, que eu acho que é um pouco mais dolorida para a gente, é aquela de que, a pretexto de ser sincero, de ser franco, a gente acaba agredindo as pessoas e, às vezes, né, como o texto fala, querendo ser mais realista do que o outro. Então, muitas vezes é isso, né? A pretexto de que, assim, não, eu sou sincero, quem fala a verdade não merece castigo. Não é bem assim, né, gente? Às vezes é melhor fazer bom uso dos 2 ouvidos e uma única boca. Comentávamos aí com a Aurora, né? Um dos comentários aí do filho do Bolsonaro, eu até brinquei. Falei, Deus nos deu o dom da fala, da comunicação, para a gente viver em sociedade, a gente vai discutir aqui, mas também para fazer bom uso dele, né? Não é porque a gente tem o dom da fala que a gente vai sair, né, com uma verborragia falando o que quer, a hora que quer, do jeito que bem entende. Então é importante o eterno orai e vigiai, né? Mais algum comentário, gente? Então, enquanto a gente vigia, a Ivana faz a oração para a gente. Por favor. Vamos então agora, elevando os nossos pensamentos, pedindo uma proteção aos bons espíritos para a aula da noite de hoje. E vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na noite de hoje para recebermos com muito amor todo o aprendizado que nos será passado. Sempre baseado no Evangelho de Jesus, que nada mais é do que a enunciação das leis divinas que estamos aprendendo. E também não podemos esquecer que o Evangelho de Jesus é a porta para a nossa sabedoria, é o nosso farol e a bússola para a nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Nayara. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, todos vocês? Tudo bem também. Hoje a Nayara vai nos brindar aí com os comentários sobre o Evangelho, hoje falando do capítulo 8, itens 8 a 10. À vontade, Nayara, por favor. Obrigada. Bom, sendo Jesus o nosso profundo conhecedor de nossas almas, quando esteve aqui na Terra entre nós,
aproveitou as oportunidades para nos ensinar lições profundas e despertar a nossa consciência para tudo aquilo que viria nos tornar felizes e conquistar a paz interior. Nós, no entanto, valorizamos muito mais as aparências do que nossas intenções, do que os nossos sentimentos. Enfim, tudo o que constitui as estruturas de nossa alma. Podemos nos comparar aos fariseus da época de Jesus, como ele mesmo disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É fundamental que busquemos desenvolver em nós o sentimento que o Mestre veio nos ensinar. Como Jesus mesmo disse, o reino dos céus está dentro de vós. Seriamente, devemos nos preocupar para que tenhamos verdadeiramente a pureza de coração, que acelerará a nossa evolução espiritual. Cabe a cada um de nós o bom senso para optarmos pelo caminho tranquilo, que certamente é o da boa vontade, do esforço e determinação, em crescermos na direção de Deus que nos aguarda. Essa evolução é feita no nosso dia a dia, desde que acordamos até o momento de deitarmos. Passamos por muitas circunstâncias que nos convocam ao exercício de pureza de coração. Se não estivermos com a sinceridade no coração e o objetivo maior de vencer, não o próximo, mas sim a nós mesmos, perdemos as oportunidades de crescimento. Quantas atitudes de intolerância temos com o outro quando estamos mal-humorados? No entanto, se refletirmos bem, vamos vendo o quanto somos necessitados de boas emoções. Dificilmente conseguiremos em êxito se não estivermos no esforço de cada dia para conquistarmos essa pureza de coração, que não nos tornará santos. Jesus não deu ao homem diretrizes de santidades, mas sim métodos de como viver bem através de suas reencarnações. Isso, com certeza, afaga os nossos corações, aconchega as nossas almas, porque nos dá a certeza de que há alguém que entende nossas dificuldades e que todas as vezes que buscarmos a sua assistência para curar as torturas das nossas almas, haveríamos de encontrar nele sempre o bom ânimo, a coragem, perseverança e o fortalecimento da nossa vontade de chegarmos ao objetivo maior da nossa vida aqui na Terra, que sem dúvida é a vitória sobre nós mesmos. Aí, Paulo, não sei se dá o tempo, eu achei um texto que eu acho que é maravilhoso, da Joana de Ângeles, do livro Convites da Vida, que eu acho que agrega essa parte do Evangelho. Não, por favor, dá tempo de ler? Tá? Dá sim. Tá, então é da Joana de Ângeles o texto, e é do livro Convites da Vida. Instrumento valioso é a palavra, doação divina para o elevado ministério do intercâmbio entre os homens. Resultado de notáveis experiências, o homem nem sempre a utiliza devidamente, dominado pela leviandade. Embora o ser humano, com raras exceções expiatórias, seja dotado de recurso vocálico, somente poucos deles se servem com a necessária sabedoria, de modo a construir esperanças, balsamizar dores e traçar rotas de segurança. Fala-se muito por falar, matar-se o tempo. A palavra, não poucas vezes, se converte em estilete de impiedade, lâmina de maledicência, bisturi de revolta e golpeia às cegas ao império das torpes paixões. No entanto, pode modificar estruturas morais, partindo dos ensaios da tolerância às materializações do amor. Semelhantes às gotas de luz, as boas palavras dirigem conflitos, equacionam incógnitas e resolvem dificuldades.
A palavra, todavia, deve partir das fontes do pensamento laurizado pelo Evangelho. Há quem pronuncia palavras doces com lábios tinados pelo fel. Há quem sorria, embora chorando. E há aqueles que falam meigamente cheios de ira e ódio. Mas esses são os enfermos em demorado processo de reajuste. Desculpe a fragilidade alheia, lembrando-te das próprias fraquezas. Evite a censura. A maledicência começa na palavra do reproche inoportuno. Se desejas educar, reparar erros, não os abordes estando o responsável ausente. Toda palavra torpe, como qualquer censura contumaz, faz-se o hábito negativo que culmina por envilecer o caráter de quem com isso se compraz. Enriquece o coração de amor e banha o cérebro com as luzes da misericórdia divina e da sabedoria, a fim de que fales e fales muito, o de que está cheio o coração. Complementa certinho, né? Muito bom. Excelente. Não só o Evangelho, como a própria mensagem da agenda cristã, né? Agenda cristã. Um complementa Verdade, o outro. perfeito. A Joana sempre traz, né, mensagem consoladora, né, de uma forma bastante clara para a gente aí. E é bem isso, né? O que a gente faz, que uso que nós estamos fazendo dessa faculdade maravilhosa que é a nossa fala. E muitas vezes, quando a gente se aproxima que é o tema nosso também, eu acho que ela complementa a agenda cristã, o evangelho, e está totalmente alinhada com o tema da aula, que é a vida em sociedade, né? Muitas vezes a gente chega numa rodinha e o assunto não é dos mais agradáveis, as pessoas estão lá falando mal, criticando alguém, e nós chegamos e usamos a nossa fala para apimentar aquela discussão, né? Quando poderíamos, como a Joana bem recomenda, usar a nossa palavra para algo edificante, né? Então, muito bom, viu, Nara? Excelente. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o Evangelho, sobre o tema do Evangelho em si? Calma, por favor, um de cada vez. Acho que foi tão bem colocado. Ela falou numa linguagem bem simples e amorosa ao mesmo tempo, né? Que é a melhor forma para a gente aprender, eu acho. Quando você fala com carinho, né? As palavras entram mais facilmente no coração e na cabeça. Então, acho que a gente assimila melhor. Eu gostei muito, Nayara. Legal. Obrigada. E essa passagem foi ótimo, né? Parabéns. É uma passagem muito interessante, né? Que quando Jesus fala dos fariseus, né? Aquela questão da hipocrisia, né? Da preocupação com a aparência, né? Que Moisés já falava das pessoas que falavam, né, dele da boca para fora, mas o tinha longe do coração. Então é esse cuidado que a gente tem que ter mesmo, como ela bem colocou, né? Fazer a reforma íntima, que realmente as nossas falas, as nossas palavras sejam o reflexo do nosso sentimento, né? Mas de maneira sincera. Eu sempre falo isso, que a palavra é materialização do pensamento, né? Que é, por sua vez, materialização do sentimento. Mas que esse sentimento seja puro, que esse pensamento seja elevado, né? Não é fácil, como a Glaucia sempre gosta de lembrar, né, Glaucia? Não é fácil, nós estamos aqui para aprender. Então, quando a gente escorregar, não precisa se martirizar. Mas é importante a gente estar sempre atento a isso, né? Procurar realmente se colocar para o mundo como a gente realmente é, de forma espontânea, de forma sincera, ainda que de uma forma simples e humilde. A gente não precisa, né, querer demonstrar algo que a gente não é, viver a nossa simplicidade, a nossa humildade, procurar fazer a nossa reforma íntima, cumprir o nosso objetivo aqui, que é ser melhor a cada dia, buscando sempre a nossa perfeição moral, que é o objetivo maior da nossa existência. Não só da nossa encarnação, mas sim da nossa existência como um todo. Ok, gente?
Vamos então lá para o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar, né, da lei da sociedade, que está lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, que é das leis morais, no capítulo 8. Então, lei da sociedade. Eu gosto sempre, né, de brincar, coloquei a foto lá do Rio de Janeiro ali em cima e tal, mas eu acho que tudo sempre tem uma conexão, né? Nós estamos falando de sociedade, de comunidade, de uma série de coisas. Eu vou colocar um videozinho para vocês de 1 minuto, tá? É um vídeo de 1 minuto. Só que eu gostaria de pedir para vocês toda a atenção possível nesse 1 minuto, que depois a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. Nesse 1 minuto ele tem uma mensagem muito legal, tá? Então, ó, eu convido vocês a assistirem esse vídeo, tá? Peraí, peguei o lugar errado aqui. Rapidinho, né? Então, ó, esse vídeo de 1 minuto, ele traz uma mensagem bem legal. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Esse vídeo, ele discute, né, em nós aí alguns sentimentos. Eu gostaria que vocês comentassem, ou por áudio, ou colocassem no chat, que tipo de sentimento vocês sentiram despertar em vocês durante esse vídeo? O que a gente consegue imaginar ali naquelas atitudes daquelas pessoas que, num primeiro momento, estavam disputando um prato de comida? Caridade. Coletivismo. Vamos falando aí, gente. Amor ao próximo. Amor ao próximo. O que mais? Empatia, né? Se colocar no lugar do outro também. Se colocar no lugar do outro. Ser solidário. Ser solidário. Desculpa, Helenice, não ouvi? Não, solidariedade também, né? Amor ao próximo. Amor ao próximo. Compaixão. Compaixão, muito bom. Então, eu coloquei alguns aqui para a gente pensar um pouquinho, tá? Então, ó, fraternidade, né? Então, naquela imagem, naquele vídeo, a gente percebe que no momento as pessoas estavam cada um por si, e em determinado momento perceberam que estavam todos no mesmo barco, né? Que eram todos iguais, que um precisava do outro, né? E começou a surgir um sentimento de fraternidade, de irmandade. A solidariedade, né? Um ajudando o outro, um colocando comida na boca do outro. A humildade. Eu tenho que receber a comida do outro, porque se eu for orgulhoso, a colher não vai chegar na minha boca. Eu preciso ser humilde nesse momento. Eu acho que vocês enxergaram isso também, que foi comentado. Misericórdia e compaixão, né? Muito bem colocado. Acho que foi a Regina que falou compaixão, né? Não? Falei solidariedade, ser solidário. Mas alguém falou aí compaixão. Falou. Compaixão, o que é? Se compadecer com o sofrimento do outro. A gente vê naquele momento em que um quebrou a colher, né? As outras pessoas imediatamente, puxa vida, e agora? Esse cara não vai comer mesmo, né? Sem a colher é que não vai.
Então, se compadeceram, tiveram misericórdia. Mas, acima de tudo, também foi colocado, acho que o Gabriel falou, né? Caridade. Eu gosto sempre de falar da caridade, toda vez que eu falo da caridade, lembrar do que é a caridade, né? Não é a esmola, a caridade não é a esmola, não obstante a caridade material seja importante, mas a caridade se baseia numa tríade, que é a benevolência. Nós vimos benevolência naquele vídeo? As pessoas não foram boas, né, em determinado momento, passado o momento, né, de hostilidade, né, as pessoas, opa, né, teve uma benevolência, foram boas umas com as outras. Nós tivemos a indulgência, nós conseguimos enxergar a indulgência naquele vídeo, naquela ação? Né? Sim, né? Por quê? Porque indulgência é aceitar as pessoas como elas são. Né? As pessoas podiam ter se rebelado naquele momento com aquele indivíduo que teve uma atitude maior, né? Ter partido com uma atitude agressiva, violenta, mas elas entenderam que é aquilo exatamente que nós falamos aqui na agenda cristã. Né? Para que a gente possa julgar as pessoas, nós temos que entender o contexto que está acontecendo com ela. Estava todo mundo sob uma forte pressão. O que está acontecendo conosco hoje? Né? Às vezes a pessoa dá uma resposta atravessada lá no Facebook, né? E a gente já critica. Nossa, mas o cara é espírita e está falando desse jeito. Nós não sabemos o que ele está passando, né, no dia a dia, como é que está essa pessoa. Né? Então nós temos que ser indulgentes. Nós temos que aceitar as pessoas, tentar entender a situação. E o último elemento aí da caridade, que é o perdão. Né? Da mesma forma, pelo menos eu enxerguei o perdão ali, né? Tanto da pessoa que teve a colher quebrada, como dos demais que acabaram perdoando a atitude do outro e transformando aquilo numa oportunidade de se solidarizar, né? de ser fraterno, de demonstrar sua humildade, de ter compaixão. Então, eu vendo esse vídeo, quando estava preparando a aula e buscando material, eu percebi o seguinte, que nesse 1 minuto de vídeo, nós temos uma grande oportunidade de entender que a vida em sociedade nos dá a oportunidade de trabalharmos essas virtudes. E tantas outras, mas pelo menos essas que nós pontuamos aqui. Né? Eu só consigo trabalhar a fraternidade se eu estiver em sociedade. Sozinho eu consigo fazer isso? Não, é impossível. Né? Eu consigo praticar a solidariedade no isolamento? Não. Eu consigo ser humilde no isolamento? Vocês acham que é possível ser humilde no isolamento? Nós vamos ver aqui que não, que o isolamento por si só é orgulho, e orgulho é contrário à humildade. Né? Eu consigo ser misericordioso e ter compaixão do meu irmão em isolamento? Sinceramente falando, não. Eu consigo praticar a caridade, ser benevolente, indulgente, perdão, se eu estou sozinho? Para com quem? Para comigo mesmo? Tá? Então, essas virtudes só podem ser trabalhadas se eu tiver uma vida em sociedade. Ok? Tudo bem? Algum comentário, alguma pergunta? Vocês viram alguma coisa diferente de mim aí? Que eu não enxerguei? Acho que em termos de sentimento e acho que das virtudes tá muito bem contemplado, mas esse vídeo me fez refletir muito da situação atual que a gente está, no sentido da sociedade mesmo, em que um tem que ajudar o outro, não dá para fugir disso. Né? Independente se for a comida, se for a máscara, se for qualquer atividade social, até a Larissa comentou, uma deu exemplo. Surgiu de uma pessoa fazer a ação de fornecer o alimento ali. E a partir disso, todos, né, se entenderam como, né, compartilhar disso aí. Eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo, ficou muito nítido para mim nesse vídeo, que é o coletivo vai superar. Se a gente ficar com condições egoístas, não vamos conseguir perseverar nessa pandemia. E como em qualquer outra coisa na sociedade, eu acredito. Muito bom, Gabriel. Mais alguém? Então vamos lá, vamos continuando então. Aí, ó,
A Joana, né? Falamos de Joana, a Joana traz uma mensagem para a gente. O homem, inquestionavelmente, é um ser gregário. Gregário quer dizer que vive em bando, né? Não vive sozinho. Organizado pela emoção para a vida em sociedade. Né? Então, assim, não tem como fugir. Nós nascemos para viver em sociedade. Deus nos criou, né, perfectíveis, mas que para isso nós precisamos do convívio social. Isso faz parte da natureza do ser humano. Ok? Aí vamos lá no Livro dos Espíritos, a questão 766. A pergunta de Kardec é exatamente essa. A vida social faz parte da natureza? Viver em sociedade é natural ou é uma criação do ser humano, né? Não é criação de Deus, porque a lei natural é de Deus, né? É do homem, o homem que criou essa questão de sociedade, que eu acho legal, me reunir com o meu amigo, com o meu vizinho, fazer balada, foi invenção do homem? Ou é uma coisa natural? O que vocês acham? Para mim, Eu acho que a vida social faz parte da natureza, sim. Porque o homem é para viver, vamos dizer, não é para viver no isolamento, e sim na comunidade, né? Ou seja, eu acho que ele precisa viver na sociedade para evoluir. Então, eu acho assim que faz parte da natureza, sim, a vida social. Vocês concordam com a Rosângela? Sim, ainda um pouco mais ainda, né? Porque se você parar para pensar, sem a sociedade, sem a convivência, nós não vamos corrigir nossos erros, né? Nós não vamos analisar de que forma estamos atuando, se estamos evoluindo, se estamos praticando a humildade, né? Se estamos fazendo todas as práticas, né? Fundamentadas para o nosso processo evolutivo, né? Então, eu acho que viver em sociedade nos ensina muito na nossa evolução, né? Então, Muito bom, Matheus. Muito bom, né? também a sociedade, ela que produz os descendentes, né? Então, se a gente quer reencarnar, tem que ter. Tem esse ponto também. Com certeza. Vamos ver o que os espíritos responderam para o Kardec lá. Deixa eu minimizar isso aqui. Sim, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu a palavra e todas as outras faculdades necessárias ao relacionamento inutilmente. Se não fosse para viver em sociedade, não precisava falar, não precisava interagir, não precisava se comunicar, certo? Então, verdade. A questão é até óbvia, né? Se Deus nos deu toda essa condição de interagir e comunicar, deve ter um fundamento. Então, é necessário e é importante, sim. Mas como eu falei, e como o Evangelho falou, como a Agenda Cristã falou, nós temos que fazer bom uso dessa faculdade. Tá? Extremamente importante. Volta nas nossas aulas anteriores, né? Do livre-arbítrio, da responsabilidade. Quando eu escolho fazer mau uso dos meus talentos, eu estou assumindo a responsabilidade por esses atos. E aí tem a outra lei que nós vemos, lei de causa e efeito, né? Se eu tenho uma ação ruim, eu terei um efeito, uma consequência não tão boa também. Okay? Então, a urbanização, né, que é a civilização, o processo de concentração populacional em cidades, tem um grande mérito. Gera salutar interdependência. No convívio urbano, não damos um passo, não satisfazemos nenhuma necessidade, não desenvolvemos atividade alguma sem mobilizar recursos gerados por outras pessoas. Exemplo, usamos roupas que não produzimos, dispomos de móveis e objetos que não fabricamos, frutos do esforço de muita gente. É do Richard Simonetti na Constituição Divina. Isso, gente, é uma reflexão extremamente importante, que a gente não para pensar. A gente põe no automático e não se dá conta disso. Se hoje nós estamos aqui, nessa aula, é porque alguém desenvolveu esse software.
é porque alguém construiu o computador, é porque alguém fez a cadeira que nós estamos sentados. Então, só por isso, a gente pode concluir que não dá para viver isolado, né? Eu comentava com a Rosângela lá no comecinho, antes da aula lá, exatamente isso. Ninguém, por melhor que seja, por mais instruído que seja, por mais habilidades que possua, consegue fazer tudo e ser bom em tudo. Ele vai precisar, em algum momento, se complementar com outras pessoas. Então, isso é extremamente necessário. Tá? Então, o médico, o Gabriel, precisa do Paulo contador, que precisa do médico Gabriel, que precisa do engenheiro, que precisa do pedreiro, e assim sucessivamente. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Existe uma interdependência salutar. O meu esforço, colocar em prática as minhas habilidades e competência em prol do outro é extremamente salutar. E contar com as habilidades e competências dos meus semelhantes é salutar. Por quê? Porque vai interagir. Né? Eu vou aprender, eu vou trocar ideia, eu vou conhecer, eu vou evoluir, eu vou ensinar, eu vou ajudar. E depois nós vamos ver que isso começa dentro de casa. Tá? Tudo bem até aqui? Aí uma outra pergunta. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim. Sim. Por quê? Acabou de falar, né? Como que ele vai progredir se ele não interagir com as outras pessoas, né? Muito bom, né? Porque se nós nascemos para viver em sociedade, certo? Se ficar isolado, e se a vida em sociedade é uma lei natural, faz parte da natureza, que foi dito na questão anterior, a recíproca não é verdadeira, né? O isolamento não pode ser natural, ele tem que ser contrário à lei da natureza. Ó, sim, é contrário, pois o homem busca por instinto o convívio social. E todos devem contribuir para o progresso, ajudando-se mutuamente. Gente, quando nós estamos falando da sociedade, né, já falei para vocês, daqui a pouco nós vamos ver que isso começa em casa, né? Não precisamos abrir. Né? Até brinquei, eu coloquei essa foto aqui de sociedade, de comunidade, do meio que a gente vive. Tudo isso é verdade, mas tem a micro, né? Tem o macro e tem o micro. A gente tem que entender que todos os estágios são importantes. E às vezes a gente fecha os olhos para aquilo que está perto da gente, né? Como a Ana comentou lá na Agenda Cristã, que às vezes quem está perto que mais sofre, que mais apanha, né? Que a nossa grosseria a gente descarrega naquele, é justamente por isso que a gente subestima a importância daqueles que nos são caros, aqueles que gostam da gente, que nos amam, que se sacrificam por nós. A gente acha que tudo que é feito é por obrigação, não fez nada mais do que obrigação, né? E a gente está preocupado com o próximo distante, esquece do próximo mais próximo. Nenhum, como eu já disse, nenhum homem... Pois não. Desculpa. Esse instinto que está escrito na resposta aqui, ele já tem um instinto, né? Para viver assim na sociedade. Esse instinto, quando já está o planejamento de reencarnação, esse instinto, ele já seria disso, assim, ele já vem preparado, ele já vem, assim, como se eu vou dizer, ele já estuda isso? Esse instinto, Rosângela, é inerente ao espírito. Tá? Aí não tem nem a ver com planejamento encarnatório. É do próprio espírito. Tá? É da natureza do espírito. Ele foi criado, simples e ignorante, porém imortal e perfectível. Para que ele seja perfectível, ele precisa conviver em sociedade. Ponto. Não é escolha. Né? Nessa encarnação, eu vou ficar isolado naquela... É da lei. É a lei da natureza. Ele precisa disso. Às vezes, sim, por escolha, por livre-arbítrio, nós vamos ver daqui a pouco, que ele faz a escolha do isolamento. Aí ele pode fazer isso? É contrário à lei natural? É, mas ele tem livre-arbítrio, ele pode escolher. Tá? Não tem problema nenhum.
Então, como eu disse anteriormente, né, nenhum homem possui todas as faculdades. Através das relações sociais se completam e se agregam mutuamente, asseguram seu bem-estar e progridem. Tá? Nós estamos aqui para ajudar e para ser ajudado. Vamos voltar lá no filmezinho? Lembra do filme de 1 minutinho? Tá? Eu tenho que ajudar e ser ajudado. Eu tenho que ser solidário ajudando. Eu tenho que ser misericordioso, me compadecendo do sofrimento do meu irmão, mas eu tenho que ter humildade de saber que eu também preciso de ajuda, porque sozinho não chegarei a lugar nenhum. Olha que forte isso. Tá? Sozinho não chegarei a lugar nenhum. Desça das sandálias do orgulho e da vaidade, né? Veste chinelinha havaiana da humildade e entenda que nós precisamos viver em sociedade. Esse é o recado que está sendo dado aqui. Por terem necessidades uns dos outros, é que os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Né? Eu preciso, nós acabamos falando, eu preciso do outro, não dá para eu fugir disso. Eu não sou melhor do que ninguém. Né? E ninguém é melhor do que eu nesse sentido. Somos todos iguais, estamos no mesmo barco. Nós podemos sim, nós temos sim, habilidades e competências diferenciadas. Por conta do quê? Por conta de onde eu nasci, que eu nasci no morro, eu nasci na mansão, naquela casona bonita que eu mostrei para vocês ali, que não é minha não, tá? Essa brincadeirinha. É isso que me faz melhor ou pior? Não. Né? As minhas habilidades e competências são resultado, sim, aí sim, das minhas experiências encarnatórias, da bagagem que eu trago comigo, e que aí eu venho inserido em determinado contexto para ajudar e ser ajudado. Nenhum de nós aqui veio aqui só para ajudar. Tá? Vamos encarar a nossa realidade. Né? Nós estamos encarnados no planeta de provas e expiações, estamos sim procurando melhorar a cada dia, progredir, mas precisamos sim ser ajudados. E temos o dever sim de ajudar. Por isso que a gente vai ver aqui na frente que não podemos ficar no isolamento. Né? Deixa eu ver se não está cobrindo nada aqui. Não. Então, a sociabilidade é instintiva e obedece a um imperativo categórico da lei do progresso que rege a humanidade. Eu só vou progredir se eu tiver com quem me relacionar. O Matheus falou uma coisa importante. Se eu não tiver com quem conviver, eu não tenho nem parâmetro para saber se eu estou progredindo ou não. Com quem que eu vou me comparar para saber se eu estou? Né? Lembra daquela aula que nós falamos do bem e do mal? Né? Nós falamos que o bem é seguir as leis de Deus e o mal é contrariar as leis divinas. Mas se eu não tiver espelho, não tiver parâmetro, eu não sei se eu estou conseguindo evoluir, eu vou ficar patinando. Né? É que Deus, em seus sábios desígnios, não nos fez perfeitos, fez-nos perfectíveis. Assim, para atingirmos a perfeição a que estamos destinados, todos precisamos uns dos outros, pois não há como desenvolver e burilar nossas faculdades intelectuais e morais, senão no convívio social. Nessa permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, sem a qual a sorte do nosso espírito seria o embrutecimento e a estiolação, ou seja, o definhamento. Tá? Então, se eu não tivesse essa riqueza de oportunidades de conviver com as pessoas e de burilar esses meus sentimentos, eu ia ficar estagnado e ia começar... Sabe aquela lei do uso e desuso, que não usa atrofia? Né? Ia acontecer isso com o nosso espírito. É isso que eu estava falando, que a gente ia atrofiar, ia definhar. Por quê? Porque eu não trabalho. É contrário à lei do progresso também, o isolamento. Eu não conseguiria trabalhar. Tudo bem, gente? Ó, o que ele fala de importante aqui. Ó. Permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências. Vivendo em sociedade, a gente sempre vai ter uma oportunidade. Às vezes com alguém que tem mais conhecimento,
e mais experiência do que eu, e outras com quem tem menos e precisa beber da minha fonte, dos meus conhecimentos e das minhas experiências. E muitas vezes, se não a maioria delas, eu aprendo mais com aquele que tem menos do que com quem tem mais, porque aquele me obriga, me impulsiona a trabalhar para poder ajudá-lo, né? Um professor, quando vai para a sala de aula, eu pelo menos penso assim, e sempre agi assim, sem nenhuma demagogia, né? Sempre que eu vou para uma sala de aula, eu acabo aprendendo, por quê? Porque eu me obrigo a pesquisar, a estudar, a me inteirar para poder passar aquele conhecimento. Então, quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? Uma quando eu estudei e a outra quando eu estou ali passando aquele ensinamento. Então, gente, isso é uma riqueza muito grande. Essa Não oportunidade seria que nós 3 temos. vezes? 3? Opa, me fala aí que... Porque se você está dando, se você estudou e você tem que pesquisar mais, né? Mas quando você chega na sua classe, que você vê alunos diferentes, que têm uma bagagem diferente e que às vezes fala alguma coisa diferente, explana a sua vida, ou tipo assim, eu não sabia disso. Você está aprendendo também com Aprendendo de eles, novo. não Não, tá? legal. A verdade é essa, né? Quando a gente está ensinando, a gente acaba aprendendo mais do que ensinando, né? Até porque a Exatamente. gente tem uma bagagem que você acaba conseguindo pensar algumas coisas que aqueles alunos ainda não estão naquele nível e chegarão lá. Mas é legal, muito bom, Rosângela. Mais alguém quer fazer algum comentário? Gente, vocês estão muito quietinhos hoje, né? Foi só elogiar a semana passada que... Agora tem duas questões aqui, ó. A 770 e 770A. Eu vou colocar aqui e depois a gente responde. Só vou abrir para a gente cutucar um pouquinho. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec fala assim: o que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta? E na sequência ele complementa, né? Mas se o objetivo dessa reclusão for a expiação, uma vez que o homem, nessa clausura, se impõe uma privação dolorosa. Vamos lá. O que vocês acham dessa... O que vocês respondem dessas duas perguntas? Está errando. O homem está errando em viver em reclusão absoluta. Não Ele está sendo poderia. egoísta, né? Tá sendo Porque ele foi egoísta. criado para viver em sociedade, então ele não pode viver em reclusão absoluta. Eu vejo E na que ele... segunda, se não me engano, acho que eu li sobre isso, está errando 2 vezes. Então, fala, Gabriel. Vamos ver o que o Gabriel vai completar. O indivíduo viver em reclusão absoluta é uma escolha dele. É igual a gente fazer qualquer outra escolha aqui. Nós vamos escolher os frutos ou os espinhos dessa atitude. Agora, o que pensar é dele, escolha é dele, né? Vai ser difícil, né? E Aí ele agora, estaria usando o livre-arbítrio? Com certeza. no meu entendimento, né? Agora, se Mas ele vier como essa missão de ficar excluso, daí ele também escolheu isso lá em cima como uma forma de, sei lá, quitar alguma dívida que ele possa ter contraído em alguma outra vivência. Mas é difícil mesmo sabendo que é uma lei, né? ele escolher isso, porque sozinho não tem nenhuma aprovação, né? É só ele tá lá e boa. Agora com os outros, daí sim que eu acho que é verdadeira. Parece que está julgando, né? Mas mesmo assim, você já falou, ele está sendo, assim, um pouco egoísta, né? Eu Assim, acho que também tudo alguém colocou um comentário aqui, né? Buda viveu no silêncio. Como que era? Buda viveu em silêncio, mas se purificou, Viveu em silêncio e se libertou. Se libertou, isso. Mas Acho que tudo também depende do objetivo, então, desse silêncio, né? Se ele estiver lá numa forma egoísta, pensando só nele, em superar um erro, de forma egoísta, acho que é um erro. Mas se ele está lá em benefício, pensando em benefício da humanidade, de uma causa maior, claro que tem um mérito, né? Como Buda.
Mas o Buda, ele saiu de uma sociedade, né? Ele teve alguns contatos também. E mesmo que uma pessoa, não sei, do meu entendimento, se ele fique isoladamente pensando na humanidade, ele está aqui, né? Ele está em carne e osso. Eu acho que ele tinha que praticar isso, não só pensar. Não sei, isso é meu... Talvez ele esteja pensando só nele, né? Exatamente. Eu Assim, não estou tem um julgando o processo homem. de testes aí, né? Legal. Alguém tem mais algum comentário? Senão vamos ver o que os espíritos que sabem um pouquinho mais que a gente responderam, né? Só um pouquinho, assim, eles sabem mais que a gente. Então vamos lá. Ó, essa é a pergunta 770, a resposta. O que pensar das pessoas que vivem em isolamento? Nesse caso é duplo egoísmo. Se eu fico sozinho, trancado, né, eu sou egoísta por quê? Porque eu não vou me expor à tentação, certo? Para não cometer nenhum pecado, entre aspas, né? Para não fazer nada de mal, mas também não vou fazer o bem para ninguém. Então, estou sendo egoísta duas vezes. Essa resposta não é minha, é dos espíritos, tá? E aí vem a outra pergunta do Kardec. Ele fala exatamente isso. Mas e se isso foi, por exemplo, uma expiação? Que ele está lá porque talvez ele tenha cometido algo muito grave em sociedade, não sabia conviver em sociedade, e aí ele vai expiar nessa aqui ficando isolado. Vamos ver qual que é a resposta. A melhor expiação é fazer mais o bem do que o mal. Para evitar o mal vivendo em uma vida de reclusão, o homem cai em outro mal, né? Pois esquece a lei do amor e da caridade. Tá? Então, assim, a resposta dos espíritos é clara. A lei determina que nós temos que viver em sociedade. Sem a vida em sociedade, sem o convívio, a gente não progride. E nós estamos aqui para progredir. É o determinismo divino. Foi uma das aulas da Gláucia, lá no começo, ou minha, não me lembro. Nós falamos do determinismo, que não é acaso, né? Mas está determinado. Essa é a única coisa que nós temos certeza. Nós estamos aqui para progredir. E não dá para progredir no isolamento. Tá? Então, mas ele não fez o bem, ele estava lá emanando bons pensamentos, boas energias. Ótimo. Mas, além disso, ele poderia fazer outra coisa. Nós vamos ver na sequência. Tá? Eu sei que é polêmico isso, algumas pessoas podem estar pensando, mas a pessoa ficou lá, a gente fala que... o Paulo não fala que o espírito, a essência é de energia, então se eu estou vibrando o tempo todo energia boa, eu estou contribuindo. Claro, não tenho dúvidas. Né? Se eu estou emanando bons pensamentos, boas vibrações, eu estou contribuindo. Mas eu poderia fazer mais. Vocês lembram que lá no Evangelho fala assim que nós responderemos pelo mal que nós fizemos e pelo bem que deixamos de fazer que eventualmente tenha causado algum mal? Então, né, a gente sempre pode fazer um pouco mais. Tá? O contato social é, nesse sentido, fundamental, porque permite a interação, a transmissão de conhecimento, a troca de experiências, sem o que dificilmente o espírito poderia progredir, tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto moral. Tá? Astolfo Olegário Filho, de Londrina, né? Uma mensagem por aí. Então, olha como é importante isso aqui. Ó. O convívio social ele vai nos ajudar a progredir no aspecto intelectual e moral. Intelectualmente, até eventualmente, eu posso pegar, estudar e melhorar sozinho, né? Enfiar na biblioteca, nos livros. E moralmente? E moralmente? Sozinho a gente vai conseguir melhorar? Volta lá depois do filmezinho, aquela cortininha abrindo dos sentimentos e falando para a gente assim, ó, para que eu possa ter humildade, para que eu possa ter fraternidade, para que eu possa ter solidariedade, misericórdia, compaixão, para que eu possa praticar a caridade, eu preciso viver em sociedade. Não é isso que está dizendo lá no começo? Não começamos a nossa discussão juntos, construindo esse entendimento? Então, não dá para a gente aceitar que
viver no isolamento, ainda que com boas intenções, seja favorável, seja alinhado com a lei natural, né? Tem um desacordo. Vocês concordam ou não concordam? Também não sou dono da verdade, não, gente, por favor. Se alguém tiver um outro ponto de vista, a gente pode ouvir, estamos aqui para ouvir, e de repente nos convencer de outra forma aí. Viver no isolamento é como ser um fora da lei, né? De alguma forma é. Né? E uma coisa puxa a outra, né? A lei da sociedade, depois, antes disso, tem a lei do progresso, né? Lei do progresso. Se não ligar uma ou outra, nada faz sentido, né? As pessoas que nos acolheram na nossa família, que tinham um propósito, que também não é por acaso, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, né? E aí a gente abandona esse pessoal e deixa todo mundo para lá. Será que não tinha alguma coisa para a gente resolver naquele ambiente familiar, né? O Glaucio, quer complementar alguma coisa, Zibério? Então, sobre essa história do silêncio, até Jesus teve períodos que precisou ficar em silêncio, e também para a gente é bom, muitas vezes, ficar em silêncio, meditar, refletir. Só que você pode ficar como as freiras que ficam vibrando. Você pode vibrar e também trabalhar ao mesmo tempo. Não são coisas excludentes, né? Mas ele coloca aqui de uma forma muito clara que ainda nós não temos todas nossas... tudo que a gente aprendeu e vai aprender, a gente ainda não é um ser acabado. E que precisamos uns dos outros, até para conseguir aprender a lidar com as diferenças, né? Que é um grande aprimoramento para a gente. Mesmo o Evangelho fala, essas diferenças é que fazem a gente evoluir e exercitar todas as outras virtudes. E é isso. Não, perfeito. Acho que é bem colocado pela Gláucia, que a gente tem que entender quando o livro dos Espíritos, Kardec fez a pergunta, os Espíritos responderam, ele não está falando em momentos de reclusão, ele está falando em vida em reclusão, né? Quando você só faz aquilo e deixa de fazer outra coisa. Ela colocou muito bem, eu posso fazer isso, eu posso ter momentos em que eu estou ali, e nós fazemos isso, né? Até eu fazer um parênteses aqui, vou dar um recado que a Gláucia me pediu no começo da aula, mas como não estava todo mundo, fazer um convite para vocês. A partir de sexta-feira agora nós teremos uma reunião de vibrações, tá? Que não é aberta ao público, mas é para tarefeiros e alunos, tá? Onde nós vamos, nesse momento, vamos fazer isso. Vamos estar ali, né, em reflexão, em doação de energia, que é extremamente importante, tá? Então, estão todos convidados às sextas-feiras, nós temos no mesmo horário aqui, nós teremos essa reunião de vibrações, nós teremos algum tipo de estudo também, né, complementar, mas que a essência dessa reunião é de vibração. Então, uma coisa é você dedicar algum tempo ao isolamento, aos bons pensamentos, a emanar boas energias, e até para você mesmo fazer um retiro. Às vezes é bom você refletir, você sair um pouquinho de cena, né, para poder reciclar e repensar. Agora, o que está sendo discutido na questão 770 e 770A são aquelas pessoas que decidem levar uma vida de reclusão sem fazer algo de mais efetivo. Ok? E aí, ó, agora sim, ó, 771. O que pensar das pessoas que se afastam do mundo para se dedicar ao alívio dos infelizes? Diferente daquela imagem que nós colocamos aqui, tá vendo? Ó, aqui eu estou isolado, é toda uma floresta, uma sociedade toda lá embaixo, e eu estou aqui no isolamento, não tenho comunicação. O que ele está perguntando agora, na 771, é outra coisa. O que pensar das pessoas
que se afastam do mundo, ou seja, do convívio social, da sua família, dos familiares, mas com uma outra causa, se dedicar ao alívio dos infelizes. E aí? Esse tem mérito, né? Porque ele se afastou, de uma certa forma ele abdicou daquela vida que ele tinha, mas ele fez isso por um bem maior, que é para aliviar os infelizes. Então, acho que tem mérito daí, né? Eu acho que ele ganha méritos em fazer esse bem ao próximo, mas às vezes ele está fugindo, por um lado, do convívio da família que, não à toa, ele veio para cá, nessa família, nessa situação. Mas eu acho que vai ter uma ponderação de débitos e créditos aí sim. Aí nós temos aquela passagem. Pode falar. Eu acho que ele está praticando mais uma lei, né? A lei do trabalho, né? E fazer o bem, né? E eu acho que aí ele está além de se elevar, né? Eu acho assim, além dele ser elevado, eu acho que ele está praticando também a lei do trabalho. Então, acho que é só, gente. Eu não consigo pôr as palavras, eu só acho que assim, a lei do trabalho, né? E está se elevando também, né? Assim, está progredindo, né? Eu acho que isso depende da consciência. Que eu concordo com o que o Gabriel falou. Eu acho que tem, sem dúvida, um mérito. Pode estar, inclusive, na sua proposta encarnatória, no seu planejamento, mas também ele não pode deixar de se atentar às coisas que talvez estejam bem próximas, como, por exemplo, dentro da família, e se dedicar somente a outras questões. Isso talvez ele deixe um peso muito grande na própria consciência, né? Acho que tem que ter a clareza disso. Mas, sem dúvida, estaria tendo um mérito se soubesse levar as coisas dentro da sua consciência, atendendo ao plano que ele se propôs. Isso, acho que esse fechamento da Ana aí ajuda bem aí a nossa discussão, né? Então, assim, vamos pensar em duas frentes aí. Então, vamos pensar, por exemplo, como Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, né? E outras tantas pessoas que dedicaram sua vida em prol da felicidade ou de aliviar o sofrimento dos outros. Ele fez a escolha dele, não está prejudicando absolutamente ninguém. A gente tem que tomar cuidado que, às vezes, algumas pessoas, né, fazem uma opção, por exemplo, de constituir uma família e no meio do caminho ela quer desvirtuar um pouco o caminho. Então tem que tomar cuidado. Peraí, você tem algumas outras obrigações que foram assumidas que você tem que fazer, pelo menos balancear isso. Você não pode ser negligente com algumas responsabilidades assumidas, tá? Sob a desculpa ou a justificativa de ajudar o outro. Tem que buscar esse equilíbrio. Mas eu acho que aqui a questão 771, ela está falando dessas pessoas que colocam isso como objetivo de vida, né? Eu vou dedicar na minha vida. Então, ele já não constituiu família, ele se dedicou a isso, né? Vamos ver o que os espíritos respondem. Da mesma forma que lá era duplo egoísmo, ele fala, é mérito duplo delas. Pois se colocam acima dos prazeres materiais, né? Ele está abdicando de uma série de coisas, inclusive do convívio familiar, né? Porque vocês acham que é fácil isso? Uma pessoa que abre mão de tudo, às vezes do conforto, né? Tem toda uma estrutura, tem a mãe para cuidar da roupa, para casa, comida, roupa lavada, abre mão disso tudo, do carinho, do amor, da convivência, e ainda assim está se dedicando para aliviar o sofrimento dos outros. Então ele tem mérito dobrado. Diferente daquele que fala assim, eu não vou fazer o mal para ninguém, vou ficar no meu cantinho. Fala, não, eu vou fazer o bem que tiver ao meu alcance para ajudar meu semelhante. Independente se esse caminho for tortuoso, se for áspero,
se eu tiver que passar por duras provações, né? Esses 3 exemplos que eu dei, Madre Teresa, Irmã Dulce e Chico, nós sabemos que ninguém ali levou vida de mar de rosas, né? Muito pelo contrário. Tem tantos outros, né? Estaria dando exemplo aqui, é até ruim para esquecer de alguém. Mas são 3 icônicos aí que a gente pode analisar. Pessoas que abriram mão de tudo, de constituir família, de ter relacionamento, de ter casa, de ter conforto. Para quê? Para aliviar o sofrimento dos seus semelhantes. Aí é uma outra situação, né? Isso, espíritos elevados, né? Missionários, esse sim, certamente já tinham traçado lá no planejamento a sua missão aqui na Terra. Eles são missionários. Tudo bem? Acho que fechou. Acho que tudo que vocês falaram é isso mesmo. Tá? Pensei muito tem muita gente anônima também, né? Por exemplo, Médicos Sem Fronteira, Sim. Pessoal da Cruz Vermelha e tantos outros, né? Com ajuda a refugiados de guerra e essas várias coisas que acontecem pelo mundo. Hoje, muitos profissionais voluntários, né? No caso do Covid, a gente está vendo isso também. Sim, e eles passam a maior parte da vida deles lá, né? Eles têm aqueles momentos que voltam para rever a família, tudo, mas eles assumiram essa vida para eles, né? Então... Agora, é muito importante, eu estou fazendo uma reflexão, a gente está fazendo uma reflexão, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós falamos de 2 extremos, certo? Nós falamos de 2 extremos, mas entre 2 extremos, o que acontece? Quando eu pego uma reta com 2 pontos, entre esses 2 pontos tem infinitos outros pontos, certo? Então, nós que estamos entre esses 2 extremos, também temos que parar para pensar, né? Que nós estamos aqui justamente para tudo isso que nós estamos falando, na tal da vida em sociedade. Nós estamos na sociedade, estamos inseridos na sociedade, entre o recluso e o outro que abriu mão de tudo para ajudar, nós estamos na vala comum, vamos dizer assim, né? Mas que isso também tem que estar sempre na nossa mente quais são os nossos objetivos, por que eu tenho que viver em sociedade. Tá? Ajuda mútua, progresso mútuo, caridade, etc, etc, tudo nós já falamos. Ok? Não importa por que, quem ou quando, importa salvar vidas. É o que a Helenice acabou de falar, né? Às vezes a gente fala de algumas figuras ilustres, mas tem os ilustres desconhecidos, que se dedicam, né? Tempo integral, muitas vezes, abrindo mão de uma série de coisas, e ainda têm as suas responsabilidades, né? E dão conta disso tudo. São heróis, né? São pessoas que realmente têm muito... E nós temos que aprender. Então, quando nós nos deparamos com essas situações, é para o nosso aprendizado. O Gabriel, quando nós falamos do filminho lá, que nós falamos dos sentimentos e tal, ele falou uma coisa muito importante, né? Ele trouxe aquela realidade do filme para o nosso momento hoje de Covid. E nós estamos vendo isso, nós estamos vivendo isso o tempo todo. A solidariedade, principalmente, está assim, numa pujança muito grande. Nós estamos percebendo as pessoas mais solidárias, as pessoas mais misericordiosas, com compaixão, sentindo e sofrendo com o sofrimento do seu irmão, como nunca aconteceu. Não que as pessoas não sofressem, né? O sofrimento é o mesmo. Talvez agravou um pouquinho, mas aquelas pessoas que passam dificuldade, que falta comida no fim do mês, que tem dia que tem, outro dia não tem, ou tem dia que tem, não tem, outro também não tem, isso é comum. Só que a gente não via, não enxergava, muitas pessoas não passavam despercebido. Hoje, pelas circunstâncias que estamos vivendo, e é um aprendizado que nós temos aqui, nós paramos para olhar, entender uma série de situações. E a gente vive isso todo dia, minha esposa aqui faz vários trabalhos aí, né, sociais, aí, ajudando um monte de gente, então é o dia todo, gente, a gente chegando, trazendo coisa, aí ela já tem uma pessoa que liga e vem buscar, e já tem doação de tudo, todo tipo que vocês imaginam, a gente está recebendo aqui. E aí vem assim, alguém entra em contato e fala assim, tem uma pessoa que está lá que não tem
armário, a outra não tem colchão. Ela põe num grupo, aparece um colchão. Rapidinho, 15 minutos aparece o colchão. Alguém que tem um colchão encostado e não usava. Então, isso é muito importante. Esse é o aprendizado. É para isso que serve a gente viver em sociedade. A gente olhar para o lado e saber que tem alguém do meu lado, que tem alguém em condição melhor que a minha, que muitas vezes eu enxergava e invejava o carro dele, a viagem dele, a casa dele, né? Mas tem do outro lado aqui alguém que nem casa tem, que nem comida tem. E hoje eu consigo fazer isso. Hoje eu já nem olho mais para esse lado, né? Eu olho para aquele outro lado, porque esse lado aqui está igual a mim, preso dentro de casa, sem poder fazer, feriado de sexta-feira ele não vai viajar, ele não vai para a praia assim como eu, né? Então a gente está olhando aqui, isso aqui já parece que já não tem tanta importância aquilo lá. Agora esse aqui começa a me incomodar. Olha que riqueza, que maravilha que Deus nos proporciona, né? Falar um pouquinho de laços de família, né? Essa questão 773 é bem legal. Ele fala assim, por que razão entre os animais os pais e filhos deixam de se reconhecer assim que os filhos não necessitam mais de cuidados? O que vocês acham? Por que entre os animais você cria o seu filho, a mãe, principalmente a fêmea, está pequenininho, você não pode chegar perto? Vamos falar no animal selvagem. Pega o gatinho, o cachorrinho da sua casa. A fêmea acabou de criar, vai botar a mão no filhotinho lá, você vai ver se ela não vai, né, se defender pelo instinto dela. Só que chega um determinado ponto, ele consegue se virar sozinho, ele consegue se alimentar sozinho, parece que não existe nem relacionamento entre eles, cada um vai para um canto e acabou. Por que será que acontece isso? E que com a gente não acontece, supostamente, às vezes acontece até pior, né? Mas de forma geral não acontece. Estava conversando aqui com a Larissa, Paulo, sobre isso e, assim, eu acho que, de uma certa forma, isso acaba acontecendo também com a gente. Porque os animais, eles provêm ali para os filhos o essencial. Alimentação, ensinam alguns instintos, sei lá, uma ave ensina o filhote a voar. A gente é a mesma coisa, vai chegar um momento, pai, já te dei comida, já te dei estudo, agora é você. O que muda, no meu entendimento, seria algum conselho, alguma coisa nesse sentido mais racional que a gente tem e os animais não. Mas no sentido de deixar, eu acho que é porque já está tudo completo, já está o que você precisa, o mínimo para sobreviver está aí. Agora toca o barco. Não sei, acho que eu vejo dessa forma assim a relação animal aí. O animal ele tem esse instinto, né, de que o filhote lá, a cria, tá pronta e que não depende mais dele, não precisa mais dele, então vai viver a própria vida. Agora, entre nós humanos, a gente cria laços, né? Laços de sentimento e de convivência, não necessariamente só positivos, né? Muitas coisas negativas também que a gente vem para conviver e para se burilar, vamos falar assim, né? E, então, eu acho que a grande diferença é essa, né? Não sei. Quem mais? Eu acho que até esse ponto que a Helenice tocou é bem importante, porque isso acaba formando a sociedade, né? Esses vínculos que a gente cria, cada família com a sua, juntam todas, a gente tem a sociedade. É bem pertinente mesmo o sentimento que tem. Concordo com ela. Então é assim, o animal, ele não tem uma coisa que diferencia ele do reino hominal, que é o quê? Razão. O livre-arbítrio, né? Então ele tem um princípio inteligente e nós temos já o espírito que tem o livre-arbítrio e toma decisão. Começa lá instintivo, como nós vimos lá no reino primata, tal, e vai evoluindo. Então nós temos a evolução intelectual e moral. O animal, ele vai evoluindo de uma outra forma. Então ele não está sujeito, por exemplo, a expiações, né? Ele tem a dor evolução, que a Glaucia já explicou para vocês. Então, instintivamente, chega num ponto que ele vai assim, já
cada um toma teu rumo, tá? Ele age dessa forma. Nós, como vocês bem colocaram, tem outros laços que nos prendem. Não obstante, Gabriel, também concordo com você que a gente tem que ter essa preocupação, né, de criar o filho e depois ele ter a vida dele, até porque tem a questão da individualidade e muitas vezes nós nos equivocamos em relação aos nossos filhos, nós jogamos as nossas frustrações em cima dos nossos filhos e queremos que eles sejam aquilo que nós não conseguimos ser, né? E aí a gente fica vivendo a vida deles ou querendo que eles vivam nossas vidas. Não é isso. Nós temos sim que criar o filho, dar os passos e que ele tome seu rumo e tome as suas decisões e tenha seu livre-arbítrio. Porém, existe o laço, continua os laços afetivos, né? Os laços familiares e sociais continuam. O animal não, se um for para lá, outro para cá, nunca mais vão se ver, não vai fazer diferença para ele. É isso que está dizendo aqui, tá? Vamos ver a resposta, depois a gente vai entrar na questão do humano. Então, isso acontece porque os animais vivem a vida material e não a vida moral, como eu falei. A ternura da mãe pelos filhotes tem origem no instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está concluída. Então, vai lá, colocar a mãozinha lá, ela vai te arranhar, se for gato, vai te morder, se for cachorro, se for um animal selvagem, pior ainda. Mas depois, é cada um por si, né? É o instinto de sobrevivência, né? Ele vai tomar um outro rumo. A mãe tem que proteger o filhote. Depois, quando ele forma o filhote, cada um tem que se proteger. É a lei da sobrevivência na selva. A lei da sobrevivência material, né? Ó, material e não moral. Ok? Mas aí, né? Ó, um bichinho bonitinho lá para a gente refletir. Mas aí vem uma outra pergunta, a 774. Ela fala assim, ó, pelo fato dos animais abandonarem suas crias, há pessoas que entendem que os laços de família são apenas resultado dos costumes sociais e não de uma lei natural. Então, assim, é uma analogia. Peraí, os animais são assim, nós também somos animal, certo? Não somos nem vegetal e nem mineral. Portanto, sobra animal. Então, nós também somos animais. Então, se o animal ele faz assim, o homem que inventou esse negócio de laço de família. Não é uma lei natural. Nós aqui começamos com esse negócio, não gosto de ficar sozinho, vem aqui comigo, vamos fazer um churrasquinho lá em casa, né? Fomos nós que inventamos isso. Tem algumas pessoas que entendem isso. Vocês acham que é assim mesmo ou é uma lei natural? O laço de família é uma lei natural? Eu acho que é uma lei natural. E é porque na família, eu acho que é a nossa grande escola, né? Onde a gente vai realmente aprender e se melhorar e evoluir. Porque provavelmente tudo que a gente precisa melhorar vai estar ali bem próximo da gente dentro de casa mesmo. Então, é uma lei natural. E a grande diferença, você mesmo já falou na questão anterior, né? Que é o livre-arbítrio, são os laços, os sentimentos, que isso não termina, tipo, eu estou vivendo com a minha família agora, eu vou morrer, isso não acaba, esses sentimentos, esses laços que foram criados, eles não terminam com a morte. Então, daí que você vê que é uma coisa divina mesmo, né? Vamos ver lá o que eles responderam. O homem tem um destino diferente do destino dos animais. Por que então querer parecer com eles? Né? Nós já temos, eles têm o princípio inteligente, nós já temos a nossa individualidade e nós temos o nosso comprometimento com o nosso progresso. O homem, além das necessidades físicas, existe também a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. É a primeira célula da sociedade e a mais importante. Nós vamos falar disso daqui a pouco. É por isso que os laços de família são uma lei da natureza. Dessa forma, Deus quer que os homens aprendam a se amar como irmãos. Nós não teríamos o sentimento de fraternidade se nós não tivéssemos os laços de família. Como é que eu vou amar o meu irmão, embora
É isso o sentimento que nós temos que ter, que todos somos irmãos, aquele desconhecido, aquele andarilho, aquele milionário, aquele cara que mora lá do outro lado do outro continente, todos somos irmãos. Mas como é que eu posso ter por ele um sentimento fraternal se eu não conseguir trabalhar esse sentimento dentro da minha casa, com meu irmão consanguíneo, ou meu irmão adotivo, mas aquele que compartilha o mesmo teto, as mesmas alegrias, as mesmas dificuldades. Então, isso é uma forma da gente trabalhar isso. Tá? Por isso que essa é uma lei natural. Nós precisamos dessa célula, para que a gente possa entender o que é a fraternidade, o que é amar o seu irmão. Tudo bem? Uhum. Qual seria para a sociedade o resultado do enfraquecimento dos laços de família? Uma recaída no egoísmo de novo. Muito se fala hoje disso, né? Os parâmetros de família, né? A família está sendo deixada em segundo plano, que o casamento é instituição falida, né? Não houve umas coisas desse tipo, né? E qual seria então o resultado se os laços começassem a se afrouxar e as pessoas começassem a cada um por si? A Rosângela colocou muito bem, né? Toda essa nossa luta para vencer o nosso orgulho e egoísmo cairia por terra, né? Porque aí a gente ia viver uma situação de individualismo. Você não tem mais família, né? Cada um por si. Aí a gente volta um pouquinho lá no animal. Ah, já estou criado, mesmo estou crescido, né? Naquela linha que você colocou, Gabriel, você e a Larissa, aí na discussão de vocês, eu criei meu filho e coloquei, mas e aí na velhice, como é que fica? Você colocou ele no mundo, ele faz assim, tchau papai, fui, né? Agora eu vou alçar voos maiores e você fica por aí, né? Então tem todo esse laço, esse lado, né? Que é extremamente importante. Vamos ver lá. Ó, a resposta é isso, o aumento do egoísmo. À medida em que eu diminuo a importância da família, eu aumento o individualismo, consequentemente o egoísmo. É cada um por si. Eu não preciso mais me preocupar com meu irmão, com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com minha avó. Né? Por quê? Porque não tem mais aquele sentimento, né, Vinícius? Não tem mais aquele sentimento. E aí é meio que retrocesso, realmente. Então, aqui, ó, o Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele fala assim, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Sem a família, o que é o alicerce, né? É a base estrutural de qualquer edificação. Se você construir, lembra lá antes que não tinha ainda engenharia, não tinha alicerce, que Jesus falou, né? Se você construir na rocha, ela vai ser sólida. Se construir na areia, ele vai ruir. Não é isso? Então, a família é a rocha aonde nós vamos construir a nossa sociedade. Uma sociedade sem família é construída em cima da areia. Primeiro vendaval, primeiro tremor de terra, né? Uma marolinha que tiver, vai ruir. É isso que está dizendo aqui, nessa frase do Emmanuel aqui. E aí eu fiz aqui mais 2 slides para a gente refletir um pouquinho, que eu coloco assim, então a família é considerada a célula máter da sociedade, é a coisa mais importante da sociedade, é dali que se origina tudo. E quando nós estamos falando em família, né? Quando eu falo em família, ó, eu estou falando nisso aqui, ó. Você, ascendentes, pai, mãe, avós, bisavós, descendentes, filho, neto, bisneto, seus irmãos na mesma linha, né? Aí, derivado do pai e mãe, tem tios e primos. Aí eu caso, eu tenho meu companheiro, meu cônjuge, que também tem pai, também tem avó, tem filho, tem irmão. Então, olha só como a coisa é complexa, né? Então, à medida em que a gente vai fazendo isso aqui, ó, a gente tem que ter a consciência, né, da importância de todas essas pessoas dentro
no meu contexto. Aí o seu filho casa, tá? Vem o cônjuge dele, né? Vem a família do cônjuge. Essas pessoas, de alguma forma, estão se relacionando com você. E essas pessoas são importantes porque elas vão contribuir e você pode contribuir com o progresso delas. Tá? Se a gente apagar tudo isso aqui em volta e ficar você sozinho, o que vai acontecer? É o egoísmo. Tá? Quer ver uma outra coisa legal para a gente pensar aqui? Ó? Ainda enquanto célula máter. A primeira relação que a gente tem com sociedade é na nossa família. Não é isso? Vamos pensar nós, nascendo. Você nasce no seio de uma família. Ali você tem, no mínimo, o seu pai, sua mãe. Às vezes só tem pai ou mãe, dependendo das circunstâncias. Mas você já pode ter um irmão. Se não tiver, você vai ter um irmão. Então, cada um vai ter uma característica. Mas é o primeiro contato que o indivíduo encarnado tem com a sociedade. Primeira relação que ele tem de aprender a dividir, de compartilhar, de conviver, de perdoar, de discutir, né? De aprender, de ensinar. Então, é dentro da família. Aí depois, eu tenho os meus vizinhos. Comecei a crescer, né? Vou jogar bola no quintal. Né? Então, eu já tenho 2 elementos. Eu tenho uma família, que é da porta para dentro, do quintal para dentro, mas eu já tenho um relacionamento com outras pessoas, que têm outros costumes, que têm outras situações que nós vamos interagir, que eu vou aprender, que eu vou ensinar, e às vezes até aprender o que não fazer. A gente aprende assim também, né? Aprende como não fazer, ou não fazer o errado. Aí eu vou crescer mais um pouquinho, eu vou para a escola. Então, ó, eu tinha família, aí eu passei a ter família e vizinho, aí eu vou para a escola. Lá na escola eu vou o quê? Conhecer outras pessoas com outras características, vai ter rico, vai ter pobre, vai ter gente que tem facilidade de aprender, outro que tem dificuldade, vai ter gente que se sociabiliza facilmente, outro que fica com dificuldade, que é mais tímido, eu vou ter que conviver com isso, o professor vai mandar fazer um trabalho de escola, né? Não é assim que funciona? Aí a coisa vai ficando mais complicada, né? Porque eu vou ter que trabalhar, né? Aí eu vou para o ambiente de trabalho. É mais uma célula de sociedade, aonde, além da minha família, que eu tinha lá todos os meus hábitos, a minha cultura, eu comecei a expandir, conhecer mais os meus vizinhos, fui para a escola e vou para o trabalho. Eu vou para o ambiente de trabalho, né? Muitas vezes, como a Ana já mencionou aqui, um ambiente corporativo, né? Às vezes pesado, né? Com uma visão mais materialista do que eu estou acostumado, né? Mas eu preciso trabalhar, eu tenho que aprender a viver com isso. Eu tenho que saber, por exemplo, ponderar situações. Eu tenho os meus valores. Olha que legal que eu vou dizer para vocês. Aqui, além da bagagem que a gente traz, nós já discutimos isso em nossas aulas, nós trazemos uma bagagem, né, de experiências anteriores, que fica adormecida por um tempo, né? E aí a família vai nos ajudando também a direcionar, e aí quando a gente cresce, começa a brincar, ir para a escola, ir para o trabalho, eu trago a minha bagagem. Legal, mas eu já enriqueci essa minha bagagem com uma vivência familiar, uma vivência social, na escola, e aí eu estou pronto para entrar no mercado de trabalho e saber discernir de algumas situações em que eu posso escolher se eu levo em frente, como que eu peso, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Mas é mais uma situação. E, paralelo a isso, né, junto a tudo isso, nós temos ainda uma religião, a questão da religião, né? O centro que eu frequento, a igreja que eu frequento, o templo que eu frequento, lá eu vou conviver com outras pessoas, eu vou aprender outras situações, uma série de coisas. Tem o clube, né? Que faz parte, o lazer é importante. A gente trabalha, estuda, corre, né? Então a gente vai lá no clube eu vou ter o quê? Uma outra realidade, né? Que eu vou conviver com pessoas de realidades diferentes. E aí, gente, ó, tanto em cada um desses ambientes, vou colocar o último aqui, né? Academia é um exemplo, eu vou praticar esporte, que hoje é uma coisa que é muito comum também, né? Vou na academia, eu tenho outra realidade.
Há algumas pessoas que eu vou na academia porque eu preciso cuidar da minha saúde, porque o médico me recomendou, né, Gabriel? Não foi isso? No dia que eu fui lá, você me puxou a orelha, Paulo, tem que fazer academia. Legal, eu vou lá, não gosto, mas eu preciso fazer. Aí eu vou chegar lá, por exemplo, tem pessoas que é fisiculturismo, o cara gosta e vai lá. Eu vou ter que entender a realidade dele. É uma outra situação, né? Isso não quer dizer que ele é melhor ou pior do que eu. Ele só está lá com outro objetivo, tem outros valores, com certeza eu vou aprender alguma coisa com ele e eventualmente eu posso ajudá-lo. Agora, o mais importante de tudo isso, por que a gente fala aqui da tal da célula máter, né? Por que a família é a célula máter? Pelo simples motivo que quando eu começar a interagir com essas novas realidades, tá? Com vizinho, com escola, com trabalho, com clube, com religião, com academia, o que vai acontecer? Eu já tenho a minha base de valores morais pronta. Entendeu? Então, é a família responsável a me ajudar a construir e solidificar os meus valores éticos e morais para que eu possa conviver em sociedade. Que eu possa, por exemplo, saber o limite da minha liberdade. Saber que a minha liberdade termina quando começa a do outro. Mas saber que tem pessoas que não têm esse limite. E que, eventualmente, essa pessoa vai extrapolar o seu limite. E aí eu preciso saber, né, que se eu tiver uma família legal, sólida, que, por exemplo, criou seus filhos dentro de uma doutrina cristã, a gente está falando, obviamente, do espiritismo aqui, que não somos espíritas, mas qualquer religião que tenha, seja fundamentada nos princípios do cristianismo, ela vai passar os mesmos valores que nós passamos aqui, da humildade, né, da fraternidade, da caridade. Então, se eu tiver recebido isso nessa primeira célula, consolidado isso, eu vou conseguir conviver com isso aqui de uma forma mais tranquila, tá? Mais serena. Não quer dizer que eu sou perfeito, que eu vou ser o bonzinho, que eu nunca vou reagir, não é isso, mas que eu tenho uma estrutura, né? Então, por isso que a gente fala, que eu volto lá na brincadeira da foto do Rio de Janeiro que eu coloquei aqui lá no começo, né? Falando da sociedade e da comunidade, que a gente vê quando mostra algumas matérias, reportagens das comunidades lá do Rio de Janeiro, com trabalhos maravilhosos, com pessoas maravilhosas, nascendo numa sociedade, numa condição social extremamente complicada. Mas por quê? Porque ainda impera a primeira célula, essa que foi dada a base e a sustentação. Então, Paulo, quero fazer um contraponto aí no que você está falando. Por favor. Entendeu? Porque, assim, nós sabemos, nosso país e nossa situação é prova disso, que embora teoricamente a família seja a base fundamental de tudo isso, nós sabemos que existe um percentual muito grande que não tem isso, essa base, porque mal tem família, né? Tem geradores, né? Os genitores, vamos dizer assim, e você não tem a menor condição social. Então, assim, esse papel de estruturar essas pessoas para a sociedade acaba refletindo justamente no exemplo que você deu, nos trabalhos comunitários, nas pessoas responsáveis nos orfanatos, nas pessoas responsáveis em outras instituições. Então, assim, a família, claro que ela tem, né, toda a sua importância, mas nós sabemos que isso não é fato, não é real. Então, o que faz, pelo menos eu penso assim, o que faz com que a gente tenha muito mais responsabilidade pela vida em sociedade, em tudo que a gente ajuda a se instituir. Então, tudo que a gente possa colaborar para que se criem instituições que possam suprir este papel social, a gente também está fazendo muito bem, porque nós temos um número muito grande de pessoas que não têm base e que não têm uma estrutura familiar. E tem um ponto adicional nisso também. Nós caminhamos para uma sociedade onde, por questões intelectuais outras, ou até de avanços tecnológicos, né, que as pessoas estão tendo menos filhos,
as pessoas estão se mudando, se distanciando, vivendo sozinhas, por opção ou até, né, por condição mesmo. Então, a gente tem muita mudança nos núcleos familiares, o que, na minha opinião, não tira a responsabilidade das pessoas de se relacionarem e de procurar fazer o bem, se juntando em sociedade, que é o que a gente também tem visto. Então, eu acho que hoje a gente tem um mix de tudo isso no mundo, que aumenta a nossa responsabilidade de prestar muita atenção no que é viver em sociedade hoje, né? Porque para a gente que tem estrutura familiar, por exemplo, eu não tive filhos e minha família é pequena. A minha responsabilidade para com o meu ambiente social, no meu entorno, por exemplo, eu penso que é muito maior, porque eu não vou educar ninguém, entendeu? Então, assim, e essas situações são muito comuns no dia de hoje. Então, para a gente que vem de uma estrutura familiar, isso é muito compreensível, mas o mundo hoje nos convida a olhar também para tudo mais que não tem estrutura. E que aí nos obriga a sermos mais responsáveis ainda socialmente. Não sei se eu fui clara, entendeu? Você foi bastante clara, eu concordo com você. Até eu queria complementar algumas coisas, né? Falando primeiro desse slide aqui, que isso aqui é exemplificativo, não é exaustivo, tá? Existem N outras células aqui, é só para a gente poder visualizar e entender. Cada um realmente tem o seu papel extremamente importante na questão do convívio social, a escola, o trabalho, o vizinho, o clube, a religião, entre outros que a gente pode citar aqui. Mas é importante, Ana, isso que você falou, concordo, grau, gênero e número. Agora, tem um fator que é extremamente importante. Assim, quando ele fala que se os laços de família começarem a ser afrouxados, vai aumentar o egoísmo, ele não quer dizer que você não vai encontrar aqui. Ele está dizendo o seguinte, o que acontece que a gente vê hoje, por exemplo, a família delegando, a família, entre aspas, né, delegando para a escola a educação do filho. Aí nós temos um problema sério, porque não é o papel da escola educar o filho. Né? Ela é, sim, de formar, de ensinar, mas a educação tem que ser dada na família. E quando nós estamos família, eu vou até voltar o slide aqui, né? Não estou falando só de pai e mãe, nós estamos falando desse contexto maior. Né? E a gente vai falar daqui a pouco também de novo modelo de família. Não temos mais só a família tradicional. Nós não estamos entrando aqui numa questão de preconceito de hipótese alguma, muito pelo contrário. Né? Nós estamos falando dos laços afetivos de família. E aí tem uma passagem do Evangelho de Jesus, lá, não sei se vocês se lembram, que ele fala assim, quem são meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Né? Ele estava pregando e a Maria, a mãe dele, chega com os irmãos. Ele fala, quem são meus pais, quem são meus irmãos? Né? É um conceito maior. Então, nós temos essa situação realmente, né, de interação de outras células que são extremamente importantes. Tá? Tem uma postagem aqui. Família, talvez, como base financeira para estar na interação. Instituições, prisões, hospitais. Kathleen, é o que a gente está falando aqui. Nós temos várias situações hoje de convívio social, né, que não tem uma relação de família, mas a família, na interpretação nossa aqui, é exatamente essa, que ela é a base. Depois todas as outras são derivadas daquilo. Quando falta família, as outras vão ter que suprir. Talvez não consigam, nem sempre da mesma forma, que é o exemplo que eu dei aqui de pais que delegam a educação dos filhos para a escola. E a gente vê hoje aí aluno agredindo o professor, uma série de coisas que, quando você tem uma base, fica mais difícil desse tipo de coisa acontecer, né? Mas isso que você falou tem todo sentido. Todas essas células fazem parte de um contexto maior de sociedade. Tá? Mas do meu ponto de vista, posso estar enganado, do meu ponto de vista, ainda a família continua sendo a mais importante de todas, por quê? Até porque nós sabemos que a família é um planejamento feito lá na erraticidade. Quando a gente vem para cá, nós temos compromissos assumidos com essas pessoas que estão conosco. Né? E se nós falharmos com esse compromisso, nós estamos levando isso
né, com uma dívida para ser resolvida em outro momento. Ok? Respondi, Ana, mas eu não quis te contrapor de forma alguma, tá? É só complementar. Eu concordo contigo, ela é a mais importante, o meu comentário no sentido de que, assim, ela é a mais importante, mas existe um grande percentual de que não tem esse ponto mais importante, o que aumenta muito a responsabilidade da sociedade como um todo. Sim, sim. E até para a gente valorizar essa questão, né? No dia a dia, usar aquele, lá voltando no começo da nossa fala, usar a nossa fala sempre a favor da família. Não necessariamente de tradicionalismo, nada disso, mas da família num conceito mais amplo. Ó, a boa ordem na sociedade depende das virtudes humanas. À medida em que formos esclarecendo, tomando consciência de nossos deveres para com nós mesmos, amor ao trabalho, senso de responsabilidade, temperança, controle emocional, e para com a comunidade que somos parte integrante, cortesia, desprendimento, generosidade, honradez, lealdade, tolerância, espírito público, etc., cumprindo-os à risca, menores e menos frequentes serão tornados atritos e conflitos que nos afligem. Mais estável será a paz e mais deleitável a harmonia que deve reinar em seu seio. Está nas Leis Morais de Rodolfo Galigares. Então, assim, essa mensagem, o que ela nos traz? Né? Que, primeiramente, lembra do ama o seu próximo como a si mesmo? Então, primeiramente, estou eu lá. Eu tenho que ter consciência, né, do amor ao trabalho, da minha responsabilidade, que eu não posso sair explodindo com tudo, que eu preciso ouvir mais e falar menos. E depois, tratar o meu semelhante com cortesia, desprendimento, generosidade, honradez. Se a gente conseguir isso, à medida que a gente for trabalhando essa situação, os conflitos naturalmente vão diminuir. Né? Então, viver em sociedade é saber respeitar o direito do outro, mas também saber tirar o melhor dessa relação, em termos de aprendizado e de ajuda no crescimento dos seus semelhantes. E essa foto ela mostra aqui para a gente, né, que realmente hoje nós temos que rever o nosso conceito de família. Quando a gente fala de família, não estamos falando mais daquela questão tradicional. Então, isso é uma família que foi constituída e que realmente tem lá os seus princípios, os seus valores e que vão ser trabalhados. Então, ela está lá no centro, aquela célulazinha no centro, que essas crianças, quando forem para a escola, quando forem para o mercado de trabalho, quando elas forem para um ambiente de religião, social, esportivo, ela já vai levar os valores trabalhados dentro dessa família. Tá? Eu acho que isso é uma consideração importante para a gente tentar nos despir de qualquer preconceito. Né? A família é importante, ponto. Agora, a família, hoje não existe mais um único tipo de família. Temos que respeitar o livre-arbítrio, a decisão e as escolhas das pessoas. O importante é que dentro dessa família, todas essas características que nós falamos sejam levadas em consideração. Eu acho que isso é o mais importante. Algum comentário? Críticas, dúvidas, sugestões? A gente está, Paulo, veja como que é as coisas, né? A gente está estudando essa parte da lei da sociedade e falando sobre isolamento, né? E hoje em dia, está acontecendo, a gente está em isolamento, né? Então, imagine a cabeça das pessoas que vivem ativamente, que não gosta de ficar preso, né? Vamos dizer assim, isolado, né? Imagine o que deve estar passando com a cabeça dessas pessoas, né? No isolamento, né? Então, quer dizer, essa fase é para refletir um pouco mais, né? Sim, para a gente valorizar exatamente o convívio social, né? Exato. Quem de vocês aí não está sentindo falta de um abraço? Né?
Eu tenho uma mãe de 87 anos. Eu falo com ela todo dia pela internet. Ontem eu dei uma passadinha lá de máscara, fiquei a 5 metros dela, morrendo de vontade de dar um beijo nela, um abraço nela, e ela também. Né? Coisa que às vezes a gente ficava uma semana, 15 dias sem ir lá ver a mãe. Né? Ah, porque a correria, o dia a dia, sempre tem uma desculpa. Né? Aí hoje a gente sente a maior falta. A minha netinha, aí volta para o outro lado, estou morrendo de saudade dela. O que você quer? Só pegar no colo, dar um abraço, dar um beijo. Então a gente começa a refletir a importância realmente da sociedade. Eu comentava aí, antes do início da aula, né? Eu sou professor, estou dando aula pela internet, dei aula esses dias aí, pô, legal, é uma experiência nova, mas nada substitui o contato da sala de aula, o olho no olho do seu aluno. Quando você está falando uma coisa, o cara torce o nariz e fala, esse cara não gostou, eu falei alguma besteira. Né? Ou então você vê o brilho no olhar do aluno e fala assim, que legal, estou conseguindo chamar atenção, vamos nessa linha. A gente sente falta disso e começa a valorizar esse tipo de coisa. Né? Aquela discussão no trabalho, ou aquele cafezinho. Né? Você está, puxa vida, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Né? Hoje você dá importância para aquilo. Ah, mas eu posso tomar um café na minha casa? Posso. É a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. É aquele momento que você dá aquela parada, aquela respirada, dá uma descontraída, às vezes joga a conversa fora, né? Você começa a valorizar esse tipo de coisa. Então aí, eu acho que essa lei da sociedade foi extremamente oportuna aí. Eu fico muito agradecido. Obrigado, Glaucia, de você ter me proporcionado, né, eu dar essa aula de hoje, porque realmente eu acho que ela é um ponto de reflexão muito importante e extremamente oportuno. Bom, se não tivermos mais nenhuma pergunta, nenhum questionamento, podemos... O Matheus está aí ainda ou não? Tô sim, Paulo. Tô aqui. Matheus, você faz a escala para a gente na próxima aula, por favor? Faço. Deixa eu pegar aqui um. Pode falar que vai fazer o que aí para a gente já anotar aqui. Pera, só um minutinho. Vamos lá. Prece inicial, quem se habilita? Eu faço, Pera Regina. aí. Só um minutinho, peraí. Deixa eu pegar aqui. O lápis, papel, caneta. Vamos lá. Regina. Prece. Agenda Inicial. cristã. Prece. Gabriel. Gabriel. Evangelho. Agenda. Evangelho, quem vai? Ana. Ana, obrigado, Ana. Ana vai no Evangelho, né? Vem cá. Isso. Vibrações. Eu posso fazer. Quem? Larissa. Quem? Larissa. Quem? Larissa. Ah, Larissa. Larissa vai fazer a vibração, né? Vibrações, isso. E prece final. Prece final. Eu faço. Quem? Nayara. Nayara, obrigado, Nayara. Nayara. Prece final. Vou botar no nosso grupo lá, tá? Obrigado. Foi. Pessoal, Regina, prece inicial. Gabriel, agenda cristã. Ana, evangelho. Larissa, vibrações. E Nayara, prece final. obrigado a todos que se voluntariaram. Obrigado, Matheus, por fazer a escala. Beleza, Paulinho. Das vibrações. Glaucia, você quer fazer algum comentário? Quer complementar, por favor? Então, esse tema traz muitas reflexões para a gente, né? E a gente, eu estava pensando que a sociedade que a gente vive como um reflexo de nós mesmos ainda como aprendizes, ela também exerce uma influência, muitas vezes, como na obra da Joana, que ela aponta bastante, muito opressora para a gente.
E é o exercício que a gente faz, por exemplo, nos padrões de beleza, nos padrões de comportamento, nas redes sociais, a gente vê isso bem claramente. E também é um exercício da gente se individualizar e perceber que a gente tem nosso caminho evolutivo e não com interdependência, que a gente precisa um dos outros, mas psicologicamente independente. Senão a gente sofre toda e muitas vezes é danoso para nós. E que também é um exercício que faz parte do nosso aprendizado. Lidar com essas pressões. Qual é meu papel hoje como ser social? Será que eu estou exercendo de modo a tornar cada dia mais estável? Aí estava com som de fundo, agora pode continuar, por favor. Será que eu estou contribuindo com esse movimento opressivo que ela também tem? Ou eu estou contribuindo como um ser social para melhorar cada dia mais, desde a minha família até as outras células sociais que eu participo? Então, é sempre... e o papel da sociedade em nossa vida, como ele traz também momentos de reflexão para o nosso aprendizado. Perfeito. É isso. Muito obrigado. Osibélia, gostaria de alguma contribuição? Sempre bem-vinda. Não, nenhuma observação, tudo certo, tranquilo. Obrigado. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação? Senão nós vamos para a vibração. Eu acho que a Gláucia traduziu muito o que eu até tentei falar e eu comungo dessa visão também. Há uma pressão muito grande hoje sobre todos nós do que é viver em sociedade, né? Que aumenta a responsabilidade das nossas reflexões, sem dúvida alguma. Não, mas você não tentou falar não, Ana, você falou muito bem, ela só complementou, viu? Obrigado, foi ótimo. Então, acho que é você mesmo, né, Ana, que faz a vibração pra gente? Sim, sou eu. Hoje sou eu. Então, por favor, nos contemple com as suas vibrações. Então, vamos agora, neste momento, nos conectando, formando mentalmente uma rede de boa energia com nossos pensamentos. Voltando agora, imaginando essa energia em forma de luz abrangendo o nosso planeta. Envolvendo todos os países e seus governantes, numa luz muito boa, de muita energia, aos tomadores de decisão do nosso planeta, face ao momento difícil que estamos vivendo. Vamos imaginar o nosso país, um contorno vibrante e de cura, descendo esta energia toda ao nosso presidente, para que seja influenciado positivamente em suas decisões, os demais governantes. Vamos direcionar a nossa energia aos profissionais de saúde que estão na linha de frente ao combate a esta epidemia no momento, e seus familiares que precisam também abastecê-los de muita energia. Vamos direcionar também a nossa vibração aos que estão sofrendo com a pandemia, aos hospitalizados. Vamos seguir também com essa vibração, imaginando os encarcerados, protegidos e iluminados. As instituições de idosos que precisam de muita vibração neste momento. Vamos imaginar uma luz do Mestre invadindo os nossos lares, nos protegendo, protegendo os nossos familiares e amigos.
protegendo a nós mesmos, nos intuindo positivamente. Vamos vibrar especialmente por um nome em especial. E vamos vibrar por todos nós, desta casa espírita, seus trabalhadores e seus frequentadores. Que assim seja. E assim, finalizando o aprendizado desta noite, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a todos os amigos da espiritualidade que sempre nos auxiliam por mais esta oportunidade de estudo, que possamos refletir sobre tudo que aprendemos nesta aula e seguirmos perseverantes no caminho do bem. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Tá? Como sempre, foi muito legal a interação com vocês aí. Uma boa semana a todos. Sexta-feira, então, todos convidados a participar da reunião de vibrações. No domingo, nós temos a palestra Espiritismo Responde. Segunda-feira, a nossa reunião pública do Evangelho. Todos sempre bem-vindos. Obrigado, até a semana que vem. Até a semana que vem. Tchau, Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Valeu, Paulinho. Um abraço. Valeu, Matheus. Obrigado, viu? Obrigado eu, cara. Tudo de boa aí, viu? Igualmente. Tá joia. Tchau, tchau, parceiro. Tchau, tchau.